Não, nem vi que você tava aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é gestor educacional, seu dia precisa ter 30 horas? Você tá sem tempo para fazer tudo aquilo que precisa ser feito? Porque eu sei que você sabe da importância de acompanhar a sua equipe, o seu time, mas você tá conseguindo fazer isso? Você tá dando conta? Porque não é que você não faz porque você não quer. Você não faz porque você não consegue. Você não consegue dar o suporte necessário para que a sua equipe produza, para que ela performe. E é esse ponto que a gente vai falar nesse vídeo. Quais são os passos, são 8, que você precisa trilhar para que você consiga encontrar, detectar esse talento, esse destaque, esse líder na sua equipe? Então, se você está aqui pela primeira vez, prazer, meu nome é Igor Fabiano, conhecido como O Matriculador. E toda semana nós publicamos conteúdos exclusivos para você que é um matriculador profissional e também um gestor educacional. Hoje nós vamos compartilhar aqui alguns processos essenciais para você desenvolver um líder de sucesso aí na sua instituição de ensino. Só que tem uma questão, tem um porém. Se você é dono de uma instituição de ensino e está precisando que alguém assuma a liderança comercial, seja ele um líder matriculador forte, esse vídeo aqui é para você. Se você já tem um líder comercial, esse vídeo também é para você. E se você ainda não tem e não sabe nem por onde começar, aí com certeza é para você. Sem um líder matriculador na sua instituição de ensino, você vai ter muita dificuldade, por exemplo, de identificar oportunidades dentro do setor educacional, se adaptar às mudanças, tanto online quanto offline, realizar planejamentos para que eles sejam executados, porque muitas vezes você faz o planejamento, fala para executar e cada um faz do jeito que quer. Então o líder, ele se torna responsável para que o resultado da sua instituição de ensino alavanque. A responsabilidade dele é de entregar o resultado do todo. Seja ele com uma equipe produtiva ou não, a responsabilidade é dele. Se a equipe está produtiva, ele está fazendo o trabalho dele. Se a equipe não está produtiva, ele não está fazendo o trabalho dele, porque a responsabilidade de entregar a meta é dele. Então a falta de um líder para motivar, para treinar, para desenvolver o time de matriculador profissional pode gerar embaixa de produtividade, que é óbvio, falta de engajamento, não de rede social, engajamento do seu time com a sua meta e, consequentemente, poucas matrículas, não tem resultado. Por esse motivo é muito importante você levar em consideração a possibilidade de formar um líder matriculador na sua equipe ou então, se for o caso, contratar. Se você tem tempo para treinar essa pessoa, aí eu recomendo, obviamente, que você pegue de dentro da sua equipe. Mas, Igor, eu não tenho tempo, eu não tenho nem equipe. Existem várias situações. Mas se o tempo é uma moeda escassa aí na sua instituição de ensino, igual eu falei, né, lá no início do vídeo, você precisa ter 30 horas no seu dia e você não tem grana para contratar, aí a gente vai ter que trabalhar de uma outra forma. Então aproveita, já pega o papel e a caneta, já começa a anotar, porque agora, nos próximos minutos, eu vou te mostrar gratuitamente os principais pontos que você precisa desenvolver em um líder matriculador. E vamos para o primeiro ponto, que é um dos pontos mais importantes, que é o seguinte. O primeiro ponto é você identificar quem são as pessoas dentro da sua instituição de ensino que tem esse potencial de liderança. Isso aí é óbvio, né? É claro que é óbvio, mas isso é importante. Isso pode ser feito através de várias formas, mas a avaliação de desempenho e o próprio resultado é um fator. Então vamos falar de avaliação de desempenho e resultado. A avaliação de desempenho você mesmo pode fazer, ou então você pode pagar um profissional para fazer. E o resultado é o resultado que ele gera. E como que você pode fazer isso? Se você fizer uma avaliação de desempenho pagando, aí a responsabilidade da pessoa, você não precisa se preocupar. Mas se você mesmo fizer uma avaliação de desempenho, eu vou te dar uma dica aqui que você vai ter que olhar para 3 pilares nesse período que ele estiver com você. O primeiro pilar é o pilar mentalidade, o segundo pilar é o pilar comportamento e o terceiro pilar é o pilar técnica. Você sempre vai fazer uma avaliação em cima desses 3 pilares para você ver se ele está performando com base no resultado e ver o desempenho dele. Ponto número 2, quais são as características que esse líder matriculador precisa ter? Não existe uma lista de características. Para resumir o ponto 2 de uma forma muito mais simples, dentro daqueles pontos que você precisa observar, você vai começar a perceber que as características do líder que você precisa na sua equipe são as características que faltam em você, porque ele vai te completar. Ponto número 3. Uma vez que você identificou esses potenciais líderes, aí chegou a hora de você treiná-los. Esse treinamento, ele é muito importante. Por quê? Porque ele pode ser feito com o seu dinheiro, né? Com a grana. Contratando a escola de matrículas, por exemplo, a gente vai lá e treina ele, capacita
para ele assumir esse cargo de liderança, ou você mesmo pode fazer. Pega os nossos vídeos do YouTube, vídeos como esse, e capacita de forma gratuita. Você também pode incluir programas de capacitação em liderança, técnica de negociação, habilidade de comunicação, conhecimento aprofundado nos processos da sua instituição de ensino, e com isso, essa pessoa ela vai se preparar minimamente para assumir. Porque teoria é uma coisa e prática é outra. Na prática você vai dar o acompanhamento. Então lembre-se do seguinte, um líder ele precisa estar sempre bem informado e preparado para tomar as decisões, porque você não quer um líder que te leva a problema. Você precisa de um líder que leve soluções para você. Isso faz com que a gente vá para o quarto ponto. Ninguém nasce um líder. Eu só trouxe essa afirmação para você entender que o processo de liderança é treinável. Então, quando você treina e você vê e fala assim, não, mas esse cara não tem jeito. Não é ele que não tem jeito. Ou você escolheu uma pessoa que não tem as características que você precisa para o seu processo, ou então o seu treinamento ou o treinamento de quem você contratou não está forte o suficiente ao ponto de prepará-lo para assumir esse cargo. Porque a liderança ela é treinável sim. Isso nos leva ao nosso quinto ponto. Você vai ensinar esse novo líder a importância de delegar e distribuir as responsabilidades, levando em consideração as habilidades individuais de cada um, até porque você quer que esse líder forme novos líderes. Sexto ponto, o líder matriculador ele precisa se tornar um multiplicador. Então esse líder ele precisa ser preparado também para encontrar os talentos e reter este talento. Você consegue isso envolvendo esse líder no seu dia a dia, no seu processo de formação. É colocar o cara do seu lado e mostrar para ele como você faz e trocar com ele informações e perguntar como ele faria. Porque por mais que ele esteja em formação, qual é o grande ponto? Ele pode ter uma percepção, um ponto de vista diferente do seu e ele pode agregar. E também você dá um pouco de autonomia para ele se sente mais pertencente, parte do processo e principalmente ele se sente próximo a você. E isso é importante para ele. Quando você faz isso, a gente vai para o nosso sétimo ponto, que todo gestor precisa se atentar. Quando você traz ele para perto de você, ele vai começar a analisar e identificar alguns processos. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que mostrar para ele quais são os protocolos, as ferramentas e os processos que ele precisa aplicar quando determinada situação acontecer. Exemplo, nós temos nos nossos programas um protocolo que se chama um protocolo para destravar o matriculador. Sabe aquele matriculador que ele produz e do nada ele trava? Existe um protocolo interno que destrava e ele volta a produzir. Se ele não tiver isso, ele vai ficar batendo cabeça, tentando resolver esse problema, sendo que na verdade você sabe resolver esse problema devido à sua experiência, devido à sua expertise, devido a todo o repertório que você tem. Mas ele não. Mas quando você tem isso desenhado e pré-definido, ou quando você já tem isso muito claro, você passa isso para ele. E quando você passa isso para ele, entrega essa nova ferramenta na mão dele, ele se sente mais seguro para resolver as situações. E isso faz com que ele seja um líder mais posicionado, faz com que ele seja um líder melhor. E por fim, o oitavo ponto mais importante. Depois que você observar todas essas necessidades, assistir esse vídeo, implementar e entender que você precisa treinar, acompanhar, dar suporte para sua equipe e ainda assim você não conseguir isso, aí eu tenho um convite para você, que é participar do Matrícula Experience. O Matrícula Experience é um evento presencial que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro e tem como objetivo principal entregar para você um plano de ação claro e prático, com ferramentas, protocolos e processos, apostila, o livro, quer ver? Nós vamos fazer o lançamento oficial do livro Método Matrícula. Então, toda essa estrutura de funil, retenção de talentos, nós vamos entregar nessa imersão que vai acontecer nos dias 9 e 10 de março, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Nós temos uma rede hoteleira muito forte para atender você. Nós alugamos um local com um telão de 10 metros e com toda uma estrutura para que você possa se sentir confortável, à vontade, para que você consiga aprender. Nós teremos atividades práticas e você sairá de lá com um plano de ação pronto para você formar um novo líder, montar a sua equipe e até mesmo fazer uma nova gestão
do seu setor de matrículas. Então fica aqui o meu convite, nós vamos deixar o link aqui na descrição e continue aqui conosco, independente de você comparecer no Matrícula Experience ou não, é muito bom ter você aqui e ver você aqui toda semana. Tamo junto, matriculador, tamo junto, matriculadora. É só a primeira fase do game. Tchau, tchau. Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostra pra geral uma visão diferente. 8 da manhã, pode esperar, com o café da Karen nossa aula vai bombar.